De fato, coisas estranhas acontecem neste mundo. A mensagem é a seguinte: sou um produtor de Afrobeat baseado na Europa e quero confessar que houve outro indivíduo que me conectou a um culto e como acabei sacrificando minha filha. Nunca soube que na música qualquer coisa que acontece, se você vê alguém ficando famoso do nada, significa que essa pessoa provavelmente trabalhou com um produtor que fez parte de um culto. É por isso que digo que o produtor pode fazer parte de um culto, porque aquelas batidas que serão utilizadas no álbum foram de alguma forma abençoadas por membros do culto, invocando os espíritos dos mortos ou demônios, e a batida em si será mais como um louvor e adoração, como as coisas que acontecem na igreja, mas agora será do outro lado. O músico pode ser inocente e não saber de nada, mas o produtor que fez a batida sabe tudo o que está fazendo. A maioria dessas músicas escritas por ocultistas geralmente apoiam a violência, drogas e outras formas de imoralidade. Essas são as músicas que de repente se tornam virais, assim como a maioria dos afrobeats tem se tornado viral. Lembro-me dos tempos em que ainda estava na Tanzânia. Não tinha nada, era apenas mais um produtor musical lutando para sobreviver. Morava em Dar es Salaam, na Tanzânia. Era um ninguém, apenas fazendo batidas no meu laptop, em um pequeno apartamento que compartilhava com dois outros amigos sem dinheiro. Eu tinha talento. Disso eu sabia. Minhas batidas tinham um bom som e eu costumava misturar afrobeat, bongo, flavor e algo único que eu não conseguia nem descrever. Mas talento neste mundo não significa nada quando você não tem conexões. Verifique a maioria dos grandes músicos. No final do dia, se você sentar e analisar, verá que não há talento ali. É alguém que foi empurrado para o público e eles se certificam de que, ao empuram um músico para você de modo que você acabe gostando dele. Acabaram-se os dias em que as pessoas começavam a ganhar dinheiro com músicos e depois quebravam recordes. Hoje em dia, há pessoas que são convidadas para o culto e tudo é feito para que possam pelo menos conseguir 1.000 ou 1 milhão de visualizações em plataformas como Spotify, Apple Music e até mesmo no YouTube. Naqueles dias lembro-me de que com o meu pequeno celular costumava enviar centenas de e-mails para gravadoras ao redor do mundo. Sempre que conseguia dinheiro para comprar dados, eu comprava e ficava online procurando gravadoras, esperando que alguém ouvisse minhas batidas. Tinha um único e-mail, pois não podia me dar o luxo de reenviar as batidas e a música. Mantinha tudo em um e-mail e ficava encaminhando para diferentes gravadoras. Participei de competições de produção musical, mas de alguma forma nunca ganhei, mesmo sabendo que minhas batidas eram melhores do que as dos vencedores. Sentia como se houvesse uma parede invisível me bloqueando de jamais ter sucesso. Foi então que pensei em migrar para a Europa, eu ir para a América. Recebi uma mensagem direta de um produtor nigeriano, chamarei de Big T. Ele era alguém que sempre admirei. Havia trabalhado com alguns dos maiores nomes do Afrobeat. Sua mensagem era simples: irmão, seu som é incrível. Venha para Lagos. Vamos fazer mágica. Era a oportunidade da minha vida. Não tinha dinheiro para a passagem ou passaporte, mas ele me disse. Não tinha dinheiro para a passagem, mas ele me disse: não se preocupe, eu cuido disso. Uma semana depois estava em um voo para Lagos, na Nigéria, com nada além do meu laptop e um sonho. Pensei que meu grande momento finalmente havia chegado, mas estava enganado. Ao chegar em Lagos, ele veio com seu amigo, já estavam bêbados. Ele me buscou no aeroporto em um lindo G-Wagon preto. Nunca tinha estado dentro de um carro de luxo antes. Eu poderia sentir o cheiro de dinheiro, do sucesso e do poder, e ele disse: bem-vindo, irmão. Você está prestes a ficar tão rico. Naquela noite, o Big T me levou a uma mansão em Lagos. Era o tipo de casa em que apenas os grandes artistas moravam. Ele me disse que a casa não pertencia a ele, mas a um empresário que era o dono. Ele havia se conectado ao Big T porque queria algumas das mulheres que via em vídeos musicais e queria que o Big T buscasse aquelas mulheres bonitas, assim como atrizes para ele. Ao chegar lá, vi que havia charutos caros que eles estavam fumando.
Hennessy e outras coisas que eu nem conseguia reconhecer. Dentro havia 3 homens brancos sentados em sofás de luxo, fumando e rindo. Reconheci um deles, que era um grande nome da música nigeriana e que eu havia admirado por anos. Ele me apresentou a um homem mais velho que também estava na sala e disse: "Ah, sim, você é talentoso." E eu respondi: "Sim, senhor." Havia mulheres bonitas lá. Ele apontou para uma delas e disse: "Você quer esta garota?" O que significa que ele queria que eu dormisse com aquela garota na frente dele. Fiquei chocado e ele disse: "Então, você não está pronto para fazer um sacrifício." Eu ri, pensando que ele estava brincando. Ele se levantou e disse: "Este garoto ainda não está pronto." No dia seguinte, quando acordamos, foi quando me disseram que eu precisava fazer amor com uma mulher na frente do homem importante. Ele era quem iria me conectar com pessoas que poderiam comprar minhas fitas. Eu aceitei, mas era muito estranho para mim dormir com uma mulher na frente de outros homens que estavam me observando, homens que eram mais poderosos do que eu em termos de dinheiro e influência. Assim foi como fiz meu primeiro sacrifício. Esperamos até o sol se pôs. Agora as luzes, caso eu me sentisse envergonhado e humilhado, e me fizeram dormir com a garota que ele havia apontado. O homem disse que já tinha visto homens fazendo amor com mulheres antes, mas eu havia feito de forma mais intensa e superado alguns outros que haviam testemunhado. Era uma fantasia estranha que eu nunca tinha visto em outro homem, apenas desfrutando de outro homem dormindo com uma estranha. Então me disseram que era o primeiro sacrifício. Fui levado a um santuário e lá me disseram para sacrificar um bode preto. Não descreverei o que aconteceu lá. Hoje havia menores presentes e tenho medo do que poderia ocorrer. Mas o que vi naquele dia ainda me assombra até hoje. Em um mês, minhas batidas estavam sendo compradas por milhares de dólares. Apenas uma simples batida sendo comprada por milhares de dólares. Fui convidado para trabalhar com produtores na Nigéria e também em Ghana. E o último produtor com quem trabalhei antes de ir a EUA foi da África do Sul. Havia um cara nos Estados Unidos que entrou em contato comigo enquanto eu treinava outro produtor na África do Sul, porque queria misturar amapiano e afrobeat. Se ele é membro de um culto, eu não sei, e não cabe a mim dizer. Não sei como ele se conectou a mim, mas me disseram que eu iria trabalhar com esse cara na África do Sul. Então, fui lá e trabalhei com ele. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha dinheiro, mas o culto não tinha terminado. Foi então que me disseram que eu precisava migrar para a Europa, onde estou agora, mas primeiro tinha que voltar para casa. Na Tanzânia, eu tinha minha filha de 5 anos. A mãe e eu já não estávamos juntos, mas ainda amava minha filha. Então me disseram que eu precisava levar o seu cabelo e levá-la comigo para a Nigéria. Quando viram que a mãe não estava disposta a deixar levar a nossa filha para a Nigéria, foi quando me disseram que tudo bem, eu tinha que voltar à minha aldeia e colocar fotos em cima do túmulo do meu pai, que faleceu quando eu era muito jovem. Então, quando voltei à cidade, liguei para minha esposa e disse que, como já tinha conseguido os meus vistos e estava prestes a ir para a Europa, só queria tirar umas férias rápidas. Ela deveria me permitir ter um curto período de férias com a minha filha, e ela concordou. Então levei minha filha e fomos de férias para nosso país. E foi uma viagem linda. Mas quando estava lá, comecei a ter visões da minha filha. Tanto que minha irmã, que tinha ido conosco, me dizia que a bebê não estava se sentindo bem. Durante a noite, ela chorava sempre. Eu via visões da minha filha gritando, pedindo para eu ir buscá-la. Ela vinha em meus sonhos e dizia: "Pai, você precisa me levar de volta." E eu perguntava: "O que você quer que eu leve de volta?" Ela respondia: "Apenas vá e me leve de volta. Você sabe do que estou falando." Então retornamos à cidade. A minha filha faleceu um dia antes de eu migrar para o lugar onde estou agora. Depois voltei para a Nigéria, onde cheguei a este país onde estou. Um mês depois fui levado de volta ao santuário, porque continuei vendo minha filha como um espírito. Eles fizeram o mesmo ritual, mas desta vez sacrificaram um bode. Havia uma mulher que eu havia escolhido, e essa mulher foi arrastada, porque não existe uma mulher normal que você encontre em um clube e concorde em realizar esses rituais. Eu e ela éramos os únicos nus na sala do altar, desde homem
que estava me ajudando a afastar o espírito da minha filha. Eu estava nu em pé e ela estava de joelhos na minha frente, com meu membro em sua boca, sem fazer nada, apenas com meu membro em sua boca. Ela estava completamente bêbada. Então, o sacerdote veio com o sangue do bode em uma tigela e começou a derramá-lo sobre mim e sobre a cabeça e sobre aquela mulher, levando toda aquela energia ruim de mim para aquela mulher que estava de joelhos diante de mim. O que aconteceu com ela depois que a dispensamos, realmente não sei, mas ela foi apenas usada para aquele ritual. Eu deixei a Nigéria e não voltei para a Tanzânia. Depois vim para a Europa, onde estou atualmente. Outros produtores também foram iniciados, mas os níveis de iniciação são diferentes. Eu fui iniciado e estou muito interessado em saber se o cara com quem trabalhei na fusão de Afrobeat com Amapiano na África do Sul, onde estávamos em Cape Town, na época também foi iniciado no mesmo grupo oculto. Queridos ouvintes, essa foi uma mensagem enviada a nós por um dos nossos ouvintes. Coisas estranhas de fato acontecem neste mundo.